Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal Resgatando a História. Antes de mais nada, para quem não me conhece, sou o professor Alan, sou pesquisador e também sou youtuber. Quero agradecer às pessoas que já se inscreveram no canal e dizer para aquelas pessoas que ainda não se inscreveram que, por favor, inscrevam-se no canal para que vocês possam receber os próximos vídeos, as próximas aulas, para que vocês não percam nada. Não esqueçam também de deixar um like, para que o canal possa ganhar visibilidade na plataforma do YouTube. Antes de iniciarmos a nossa aula, eu gostaria primeiramente de apresentarmos as nossas fontes, a qual nós iremos nos debruçar nessa aula maravilhosa. Esse primeiro livro fala sobre Histórias da Sociedade, é de Alfredo Júnior. Excelente livro. E também apresentar a vocês aqui Conexões com a História, de Alexandre Alves e Letícia Fagundes. São os dois livros a qual nós iremos trabalhar nesta aula. Antes de darmos início à nossa aula, quero dizer para vocês que eu elaborei com todo carinho, procurarei ser dinâmico e direto para que a gente não perca tempo, mas não deixe de abordar os pontos mais importantes da aula. Antes de mais nada, solta a vinheta. Bem, indo direto agora ao ponto, sem mais delongas, vamos adentrar na aula de número 3, que iremos abordar como tema principal sistema feudal ou, para os mais íntimos, o feudalismo, conhecido nos livros de história. Bem, esse tipo de aula, esse tipo de assunto, ele é muito recorrente em provas do Enem e também, principalmente, em pré-vestibulares. Uma coisa importante: em que momento ocorreu o sistema feudal? O sistema feudal ocorreu entre o século V e o século XV, depois de Cristo, na Idade Média. Isso é de extrema importância, todos saberem. Segundo ponto, iremos estudar aqui as consequências e características que levaram ao feudalismo. Temos que voltar na linha do tempo para compreendermos os pormenores que levaram ao feudalismo, senão fica sem contexto esse estudo. Primeiramente, Roma não soube criar fontes de riqueza. Então nós temos que entender e compreender dentro desse recorte temporal que ocorreu na Europa, na Idade Média, de que Roma ela não soube criar fontes de riqueza, ou seja, não soube criar impostos. Um ponto interessante aqui, como segunda característica, observa-se uma redução da extensão do território romano. Isso é óbvio. A partir do momento que ela não sabe gerenciar fonte de riqueza, ela também vai ter o que? Perda de extensão territorial. O Império Romano começa a ruir. Isso no século III. Um outro ponto importante que eu quero trazer a vocês: houve uma diminuição de escravos do Império Romano no século III. O século III é o princípio do fim do Império Romano. Roma começa a ruir de dentro para fora. Outra característica importante que eu trago a vocês: no século III, Roma procurou viver das riquezas. Ou seja, os gastos só cresciam para Roma. Os cidadãos recebiam trigo de forma gratuita. Lembrando também que existiam pessoas ociosas no século III. O que significa isso, professor? É simples. A partir do momento que o império ele não consegue gerir impostos para a sociedade, pagar e gerar fontes de riqueza, o império ele começa a ter uma redução. O império começa a reduzir, começa também a diminuir escravos. Começa a diminuir escravos, as pessoas vão ficar ociosas andando pela cidade, vagueando pela cidade. Um outro ponto muito importante: esses gastos eles vão crescer, porque Roma no século IV, essas riquezas que existiam no século III vão acabar no século IV. O século IV, as riquezas, as conquistas que ocorreram nos séculos anteriores vão acabar, vão secar. E Roma, por não ter feito um bom planejamento para a criação de fontes de riqueza, ele entra em declínio. Isso é o princípio do fim. Uma parte interessante: a crise provocou empobrecimento do império e da população. Uma vez que houve uma má gestão por parte do império e por parte do Estado, tudo entra em colapso. O mercado
ou o comércio entre Ocidente e Oriente começa a entrar em declínio. Tudo fica muito ruim, tanto para a Europa Ocidental, o nosso lado, como para a Europa Oriental. O comércio ele simplesmente desaparece, ele fica alienado. Uma parte importante é que os povos bárbaros eles invadem a Europa Ocidental. As pessoas tendem a ler nos livros de história que Roma, todos sabemos que cai em 476 depois de Cristo. Mas um fato importante, lendo todo o contexto histórico entre linhas, é que esses povos bárbaros que invadiram a Europa Ocidental, eles já trabalhavam com o Império Romano. Eles trabalhavam como pessoas recebendo por fora para serem pessoas saqueadores, serem gladiadores, né? E também serem pessoas mercenárias. Eles trabalhavam para o Império Romano, tentando invadir outras cidades, outros estados. Então, esse povo bárbaro, ele também começou a ter terras, começou a ter família e já viviam desde o século III às redondezas, alguns mais próximos à cidade de Roma. Só que chega um momento que Roma entra no declínio total por vários motivos e os povos bárbaros começam a fazer invasão, uma após outra, começando a saquear a cidade de Roma e as cidades vizinhas. Então o que acontece? Os proprietários abandonam que as cidades, fica praticamente impossível viver nessas cidades, porque a violência predominava, falta de segurança predominava, as pessoas não conseguiam gerir mais seus negócios, então os proprietários das cidades, eles vão fazer a migração da cidade e eles vão para a zona rural. E esses proprietários vão fazer uma nova forma de mercado, uma nova forma de sobrevivência que nós iremos ver. Já no que se refere à questão da definição, a definição do sistema feudal foi um sistema que envolveu a parte política, a parte econômica e a parte também social. Ou seja, houve um certo entendimento entre os antigos proprietários que migraram da zona urbana para a zona rural e as pessoas humildes que estavam fugindo de ataques dos povos bárbaros nas cidades, migraram também para a zona rural. Então houve esse entendimento no que se refere à definição do sistema feudal, funcionou dessa forma. Um ponto interessante que eu trago a vocês é de que como eram os feudos. Os feudos, como nós sabemos nos livros de história, existiam o castelo, o moinho, a igreja, a vila servil e o forno. São algumas características, cada feudo tinha a sua peculiaridade, cada um funcionava a seu modo, tinha regras, tinha normas, cada um exercia daquilo como melhor lhe convinha. Agora, um ponto interessante, como era a economia feudal. É importante entender isso. A economia feudal era uma economia voltada para o próprio consumo. Isso é importante, porque no início do feudalismo, as pessoas plantavam, colhiam apenas para seu próprio sustento. Os servos se comprometiam em trabalhar em troca da proteção e um local para morar, para viver. Era assim que funcionava o início dos feudos. Era assim que funcionava o início do feudalismo. Outra parte interessante é a questão dos impostos. Esses impostos eles se dividiam em três partes. O primeiro era a corvéia. A corvéia era um famoso tipo de imposto onde as pessoas que moravam dentro dos feudos tinham que trabalhar por 3 dias nas terras do patrão, né? Então, três vezes por semana eles trabalhavam para dar o sustento para o patrão, né? E depois eles cuidavam das suas outras coisas. Isso era o primeiro imposto, era a corvéia. O segundo imposto era a talha. O que era essa talha? Essa talha era uma contribuição de 50%. 50% exatamente das terras dos servos. Ou seja, além de eles produzirem na corvéia 3 dias para o patrão, na talha, que é a segunda forma de imposto, eles tinham que ceder 50% de tudo aquilo que eles lucravam nos seus campos, nas suas produções, para o senhor feudal, né? E a terceira forma de imposto pago pelo servo ao senhor feudal era a banalidade. O nome realmente é até banal,
porque o tributo da banalidade era o tributo cobrado pelo uso das instalações do feudo, ou seja, eles pagavam por tudo, pelo moinho, pelo forno, pelo celeiro, entre muitas outras coisas que muitas vezes eram até inventadas pelos senhores feudais. Então a vida das pessoas que migraram das cidades para os campos não foi fácil. Eles passaram por muita dificuldade, eles passaram por muitas privações também na zona rural, porque eles foram muito explorados por todos os senhores feudais. Isso é apenas uma parte. Eu estou trazendo aqui a parte mais relevante, aquilo que realmente é cobrado, aquilo que realmente é relevante para se contextualizar numa prova, ou é cobrado aqui ou ali. Mas existe muito mais coisas profundas no que se refere à historiografia desse recorte temporal. Ser esclarecido nessa maravilhosa aula sobre o sistema feudal é que a sociedade feudal ela se dividia em 3 partes, ou seja, ela tinha 3 camadas. Professor, qual eram essas 3 camadas? As 3 camadas ou as 3 partes era o clero, que era responsável pelas orações. A segunda parte era a nobreza, que era responsável pela defesa da sociedade na época, na zona rural, e também do feudo. Cada um tinha seu feudo, cada um fazia a sua defesa e prestava um serviço ao rei. A terceira camada são os servos. Os servos eram responsáveis pela geração de riquezas da época, era a mão de obra, né? E eles também faziam riquezas de bens de produção, né? Era a mão de obra que fazia todo o comércio girar ali em torno dos feudos, cada um da sua forma particular. Um ponto importante que devemos frisar aqui nessa aula é que o poder político, apesar de residir na pessoa do rei, era de forma descentralizada, ou seja, o rei ele tinha certo poder político, mas não era centralizada. Nós temos que entender que essa aula é referente à Idade Média. O absolutismo vai reinar a partir da Idade Moderna. Um ponto interessante para que a gente possa tirar qualquer sombra de dúvida, para que nós possamos entender que a pessoa do rei era residia um poder descentralizado, era o seguinte, essa característica que eu coloquei aqui, ó. O poder era exercido pelos proprietários de terra que prestavam serviços militares, ou seja, eram os senhores das terras, os senhores feudais que possuíam poder. Mas por quê, professor, que eles tinham mais poder que o rei? Porque a posse de terras era símbolo de poder e autoridade, ou seja, quem possuía terras possuía poder, possuía destaque na sociedade. Agora, é importante nós também compreendermos uma prática exclusiva dos senhores feudais. Que prática é essa, professor? A prática era a seguinte: existia a suzerania e a vassalagem. O que significa isso? A suzerania era a doação ou doações de terras para quem? Para os vassalos, né? Ou seja, a vassalagem. Eles recebiam essas terras em troca o quê? De prestarem serviços quando chamados para os senhores suzeranos, que eram os senhores feudais, né? Eles prestavam serviços em troca de favores que eram as terras doadas. Agora não podemos finalizar a nossa aula sem tocar na igreja. A igreja ela exercia um papel fundamental. A igreja foi um divisor de águas na Idade Média. É importante nós entendermos que a maior instituição política da época era a igreja. Por quê? Porque ela dominava a cultura letrada. Todos os documentos, os escritos ficavam na posse da igreja, né? Outro ponto importante é que a igreja ela tinha muitas terras, elas tinham muitas posses. Então, esse é um dos outros motivos a qual fez a igreja ser a toda poderosa da Idade Média. Bem, essa foi nossa aula. Procurei ser o mais rápido e dinâmico e didático possível. Espero que vocês tenham gostado. Deixem aí nos comentários sugestões ou alguma coisa que você não tenha compreendido para que eu possa, de uma forma consciente, depois explanar e deixar explicadinho para você. Eu quero agradecer as pessoas que já se inscreveram no nosso canal, e você que está assistindo e que ainda não se inscreveu, se inscreva e não deixe de deixar um like para que o canal ele possa ganhar aí, visibilidade nessa plataforma. Espero que todos gostem da aula e compartilhem, né? Compartilhem cada vez mais essa aula
para que o meu trabalho também possa aparecer e para que eu possa ser motivado a produzir novas aulas. Aceito sugestões de aulas também, viu? Agradeço até aqui. Muito obrigado e até a próxima. Fui!